Deus te abençoe poderosamente nesse dia. Estamos aqui para viver mais um encontro de glória, um tempo em que abrimos o nosso coração para Deus falar conosco. Todo o TSD, o tempo a sós com Deus, ele precisa ter 3 momentos. Momento em que você fala com Deus, seja com louvores, seja com oração, palavras de gratidão, você se expressa para Deus com seus pedidos. Existe um momento em que você ouve Deus. Este momento se inicia com a própria leitura da palavra. Por isso estamos aqui nesse devocional, lendo a palavra de Deus, A proposta é a leitura da palavra, a Bíblia inteira em um ano. Mas é importante que esta palavra ela desça da sua mente para o seu coração. Deixe de ser apenas algo que você entendeu e se torne um hábito, se torne algo natural na sua vida. E isso vai acontecer com a meditação da palavra. A meditação, quando você para um pouquinho e fica em espírito e deixa Deus falar através da palavra que você leu. Não é apenas uma leitura como se fosse um jornal, mas uma leitura que traga transformação na sua vida. E aqui estamos para viver esse tempo. A leitura de hoje é Ezequiel, capítulo 34 ao capítulo 36. O dia de hoje é o nosso dia de número 253. Já estamos aí, já adiantados no ano. E Ezequiel é este profeta. Nós vimos, na leitura anterior um pouco sobre a responsabilidade do atalaia, daquele que anuncia, daquele que prega. Aqui nesses capítulos 34 a 36, nós vemos a responsabilidade do pastor. É muito forte, mas o próprio Deus nos fala que irá cobrar deste pastor insensato, deste pastor que não pastoreia as ovelhas, mas pastoreiam a si mesmo. Você que é uma ovelha, e todos nós somos ovelhas, todos nós, por mais que você talvez seja um pastor ou até um supervisor de campo, tenha uma posição de liderança na igreja, sempre haverá um pastor acima de você, um líder que estará ali liderando você. Aí a responsabilidade de cobrar, de estar ali vigiando este pastor é de Deus. É Deus que faz. Não cabe à ovelha querer julgar o pastor. É o pastor dos pastores que irá julgá-lo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que nos versos 20 e 21 do capítulo 34, nos fala da responsabilidade da ovelha. A responsabilidade, há uma responsabilidade também para as ovelhas. Ele diz assim: por isso assim lhe diz o Senhor, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com chifres impelis as fracas até as espalhares para fora. Olha só o que o pastor está dizendo, o pastor dos pastores, o Senhor Deus, que existem ovelhas, ele chama assim de ovelhas gordas, que estão expulsando as ovelhas magras deste rebanho. Eu entendo aqui que esta característica, a ovelha gorda, nos fala daquele tipo de cristão, ou de crente, ou de membro de igreja, porque não dá para dizer que é um cristão, um membro de igreja, que busca apenas um benefício próprio ao estar na igreja, ao estar nesse rebanho. Ele quer alimento, ele quer comer do bom e do melhor dentro da igreja, ele está sempre exigindo do pastor o melhor alimento, o melhor pasto, as melhores águas, e enfim, é aquela ovelha que pensa somente em si mesmo. Ela nunca está preocupada com a outra ovelha, nunca está preocupada se outras estão se alimentando, se as outras estão ficando fracas, talvez até porque ela está comendo demais.
ela está sugando tanto as energias ali que não sobra mais nada para as outras. Ela não olha para o lado e vê que existem outras ovelhas necessitadas. E esta ovelha gorda, ela quer tanto manter o seu bem-estar que ela acaba empurrando as outras. É interessante que na minha caminhada como pastor, né, eu tenho visto ovelhas que se afastam do aprisco, da casa de Deus, e quando a gente vai atrás e procura saber, normalmente é algum problema de relacionamento entre os próprios membros. Normalmente é alguém que ficou frustrado, decepcionou, alguém que falou algo que não devia, ou que chega até o absurdo, né, de pegar ali dinheiro emprestado, se aproveitar da boa fé. Normalmente são casos de relacionamentos entre os irmãos. É exatamente o que ele diz aqui. Uma ovelha empurrando, dando chifradas na outra, empurrando para fora. Há uma responsabilidade para todos nós que somos ovelhas. Nós não podemos nos tornar essas ovelhas gordas que pensam somente no seu bem-estar, mas precisamos ter o equilíbrio em que todos cresçam. Por isso, logo ali na frente, no versos 26 até o 28, ele diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Vou tirar esse coração de pedra e vou lhe dar um coração de carne. E vou colocar o meu espírito sobre vós e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos que observo. Habitareis na terra em que eu vos dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ele nos dará um coração novo, um coração segundo o coração do Pai, um coração que ama as ovelhas e que dá a sua vida pelas ovelhas. A ovelha, ela precisa não pensar em si próprio, no seu bem-estar, mas pensar na visão do pastor, que todos cresçam e que esse rebanho a cada dia cresça mais. Ainda que sacrifique um pouco, como um pouco menos, mas assim todos crescem. Que você possa ser esta ovelha que está preocupada com o crescimento do rebanho e não no seu crescimento pessoal a ponto de expulsar outras ovelhas do rebanho. É sério, todos nós somos ovelhas deste pastor eterno. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu abençoo agora, Pai, cada vida que acompanha este devocional. Deus, eu agradeço porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm buscado, Deus, uma só visão, um só coração e amado a obra de Deus e que esse rebanho cresça. Deus, que nós possamos agora examinar a nossa vida, se somos essas ovelhas gordas, essas ovelhas que estão expulsando outras ovelhas com palavras, com atitudes, ou até mesmo com falta de palavras ou falta de atitude. Que nós sejamos, Senhor, direcionados pelo Senhor e tenhamos esse novo coração, um coração de carne, onde recebe o Espírito de Deus. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Acompanhe aqui o nosso canal, temos aí um devocional para cada dia do ano. Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional. Um abraço.